Olá, hoje nós vamos trabalhar com tranças em bloco. Aqui eu tenho 12 agulhas, onde vai ser a trança. Na lateral de cada trabalho, eu preciso de uma agulha vaga para determinar, para não me perder nessa trança. Vamos usar transportador de 2 para fazer as tranças. Faço uma, começando no lado esquerdo, faço uma trança. Já em seguida, outra trança. Percebe que aqui ela vai ficando bem repuxada. E mais uma. Tentei fazer já com várias, além de 3, e o trabalho fica muito empastado. Ela não consegue despachar as agulhas, porque olha como ela fica já torta usando essa quantia de agulhas. Faço 2 carreiras, com cuidado para não arrebentar o fio aqui. Nessa primeira carreira eu fiz 3 tranças. Na próxima eu vou fazer 2. Essa primeira carreira eu fiz as tranças virando para o lado esquerdo. Agora eu vou fazer para o lado direito. Deixo 2 agulhas desse bloco, deixo 2 agulhas com ponto, pego as próximas 2. Deito o transportador, venho com as próximas e volto para o lado direito a trança. Próximas 2, deito o transportador para a esquerda, pego as próximas 2 agulhas com ponto, venho primeiro com elas e depois com essas que estavam no transportador primeiro. Trago as agulhas para cima e olha como repuxa bastante. Por isso, transportador de 2. Se eu fizer com as agulhas, com o transportador de 3, por exemplo, eu não consigo trabalhar dessa forma, porque as agulhas sofrem demais. 2 carreiras. Na carreira de baixo fiz com 3 tranças, agora faço 2. Quando eu faço 2 tranças, eu pego o ponto da esquerda primeiro, deito o transportador, venho com os pontos da direita e volto para cá. Então, a trança ficou invertida, ela fica no sentido contrário. E sempre lembrando de trazer as agulhas para cima. Nesse trabalho, a regulagem mais alta ficaria sempre melhor, para conseguir trabalhar a malha mesmo e para a máquina não sofrer tanto. E faço novamente 3 tranças, virando para a esquerda. Como assim virando para a esquerda? Veja. Os pontos que eu sempre deito o transportador, as primeiras que eu pego, determinam para que lado vai a trança. As primeiras que eu pego são as últimas que são colocadas na máquina, e são elas que vêm por trás. Quando eu estou fazendo 3 tranças, as que vão por trás são essas virando para o lado esquerdo. Por isso que eu digo que elas são tranças que viram para o lado esquerdo. Estou fazendo a cada 2 carreiras, depois eu vou fazer a cada 4 para dar uma diferença desse mesmo trabalho. E você consegue determinar que tipo de trabalho quer, mais espaçado ou menos espaçado. O tipo de trança que forma aqui é diferente. Com 2 tranças apenas, as últimas agulhas vêm
por cima, virando para o lado direito. Agora eu vou fazer a cada 4 carreiras e nós vamos ver a diferença do ponto. Mas continuo fazendo 3 tranças e depois 2 tranças. Quando eu faço 2 tranças, deixando 2 agulhas, pego as próximas no transportador, deito ele para que ele seja o último a voltar para a máquina, levando os pontos para a direita. Quatro carreiras. O trabalho flui mais com 4 carreiras, mas o efeito é diferente. E agora, novamente, 3 tranças. Esse é o Toby que está rosnando por causa de um gato. Mas ele rosna aqui, não lá perto do gato, como se adiantasse alguma coisa. Quatro carreiras. E temos aqui as nossas tranças. Aqui embaixo, a cada 2 carreiras, fica um trabalho bem fechado, bem pesado mesmo. A máquina sente bastante, repuxa bastante, mas às vezes você precisa de um modelo de trança diferente. Eu reluto bastante em fazer esse tipo de trabalho aqui, em que a máquina sofra, mas às vezes precisa.
Aqui a cada 2 carreiras e aqui a cada 4 carreiras. Percebe que ele fica diferente o ponto? Aqui parece uma trama de trança de palha, por exemplo, bem fechadinha. E aqui ele fica mais delicado, mais aberto. A máquina não sofre tanto com 4 carreiras, mas os dois são divinos. Nossa amostra com tranças para hoje é essa. Bom trabalho!